O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! O dia a dia das pescadoras e pescadores artesanais é de uma constante luta, que alia um trabalho árduo pela sobrevivência de milhares de famílias e a conservação do bioma marinho com seus ecossistemas costeiros. Para falar sobre esse universo tão rico de desafios e bonitas histórias, o programa Vozes dos Biomas Blog Cidadãos do Mundo recebe como convidados Marisélia Lopes, pescadora quilombola, militante do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais, que mora na Ilha de Maré, na regional BTS Bahia. Ela também integra a coordenação da articulação das mulheres pescadoras. E Carlos Alberto Pinto dos Santos, pescador morador da reserva extrativista Reseques de Canavieiras, Bahia, liderança da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos, CONFREM, no Brasil, e representante dos extrativistas costeiros e marinhos no Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Muito obrigada pela participação de vocês. E a primeira pergunta que eu dirijo aos dois, Marisélia e Santos, é que contem para a gente um pouco da história de cada um, como pescadores artesanais. E uma curiosidade, é uma atividade que já vem de outras gerações das famílias? Bom dia a todas, e os homens sintam-se contemplados. A nossa atividade é uma atividade milenar, né? E que passa de geração para geração. Falar da nossa atividade não é coisa simples, é a mesma coisa, né, tão mística, mágica, poética, igual a entender o que é a natureza e como ela funciona. Nós temos uma relação tão profunda com esses saberes e ensinamentos, né, que é de geração para geração, que a gente não consegue desassociar a nossa vida, né, da natureza. Então, falar da natureza é falar das pescadoras, é falar dos pescadores. Para além da atividade que a gente faz, que a gente até se sente incomodado quando fala, né, foca muito na exploração, para a gente é diferente essa relação, né, que é o ambiente de trabalho nosso. Nós temos uma relação com a natureza, nós somos guardiões da natureza. Então, esse saber, ele vem de menina, ele vem, né, de criança. Então, minha mãe, minha avó, minha bisavó, meus avós, meus bisavós, né, que também está incluído homem e mulheres. Então, a gente vai, e eu continuo com isso, eu já tenho um neto, né, já tenho neta. Então, toda vez que a gente vai para a maré, principalmente a maré grande, que nas comunidades pesqueiras é diferente, é difícil, por exemplo, na maré grande, a gente convencer nossos filhos, nossas crianças que precisam ir para a escola. Imagine a maré de março, as escolas estão abertas com as crianças na sala de aula estudando. Então, para nós, esse espaço, com esse contato com as crianças na maré, que não é, né, no manguezal, nas pescarias, que não é uma relação de exploração, é né, de condição, condicionando as crianças a irem,
Então, assim, é muito difícil as crianças concordarem em não ir para a maré, quando as marés estão grandes. E aí, os primeiros passos, né, a partir de 6, 7 anos, esse desejo já é próprio. E aí começa a chorar e que quer ir. E assim, eu tenho um neto que está com 9 anos, ele já conhece todos os mariscos, né, os tipos de peixe, quase todos, já consegue identificar, ele já começa a fazer leitura do vento, ele sabe fazer a leitura da lua, que é por onde a gente se orienta. Então, para além do trabalho, essa relação que a gente, para quem não vive, né, é difícil de entender. Então, a nossa profissão, ela é cultural, ela é ancestral, ela, né, a gente aprende, a gente ensina, a gente vive a natureza, né? E aí e tem sido difícil assim, né? A gente proteger, a gente salvaguardar esse espaço que diretamente né, nos contempla, mas indiretamente é importante para a sociedade. O que seria né, do mar, do turismo, principalmente do Nordeste, se não fosse esse serviço que a gente presta, né, à sociedade, que é de proteção mesmo do meio ambiente e da natureza como um todo. E aí, Carlinhos, por favor, companheiro, seu microfone está fechado. Carlinhos, o microfone. Bom, eu primeiramente queria agradecer, né, cumprimentar as duas companheiras que aqui estão juntos, né. Eu estou na minha comunidade, a comunidade Atalaya, é uma comunidade que tem normalmente dificuldade de acesso à internet. E eu sou um pescador, né. Sou da reserva extrativista aqui no sul da Bahia. É uma reserva extrativista que é um modelo de unidade de conservação de uso sustentável. Meu nome é Carlinhos, eu sou filho, neto e bisneto de jangadeiros, né, que é uma arte de pesca que é característica da região do Nordeste aqui. Né? Eu sou uma das lideranças da Confrem a nível nacional. Conheço a companheira Nega Marisele aí já há muito tempo, né, das nossas lutas, dos nossos enfrentamentos. Fomos formados em formas parecidas, né, Nega? E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com essa companheira aqui hoje, né? Nós da pesca artesanal, né, a gente vive um dos piores momentos da história do nosso país, e que porque infelizmente, né, passa governo, entra governo, independente das suas tendências, né, a pesca artesanal ela sempre foi tratada em segundo, terceiro plano. Somos afetados por grandes projetos, somos prejudicados no nosso modo de vida, né, porque nós temos um modo de vida, como o Nega já falou, né, que é indissociável do ambiente onde a gente mora, onde a gente reside. Nós dependemos do nosso território, do nosso maletório conservado para que a gente possa resistir. E, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade que, cada dia que passa, valoriza menos a proteção da natureza, a proteção dos saberes, dos modos de ser e fazer, né, a transmissão de conhecimento das comunidades tradicionais. Então, a gente também aproveita um espaço como esse, né, para reafirmar a necessidade de se ter um olhar diferenciado da sociedade para as comunidades tradicionais. E, nesse caso, nós das comunidades tradicionais pesqueiras. A minha região é a região dos Abrolhos, que é considerada, né, a maior biodiversidade, a região com a maior biodiversidade do Atlântico Sul, e uma região extremamente ameaçada pela indústria do petróleo, ameaçada por uma região que reúne mais de 60 mil famílias de pescadores e pescadoras artesanais, que vivem e depende do mar, depende dos manguezais, depende dos rios para sobreviver. E que detém uma cultura, né, um conhecimento profundo, né, sobre a relação que tem com a natureza. Né, o nosso relógio não é o relógio das 8 às 4 da tarde, não é horário comercial, né, nós funcionamos muito baseado nesse contato com a natureza, né, de conseguir prever o tempo, de conseguir saber a área
os locais onde ocorrem determinadas espécies de pescado de acordo com a lua, a maré e o vento, né? Infelizmente, as mudanças climáticas vêm interferindo, inclusive, nesse nosso modo de ser e fazer, né? O que a gente sabe, o que a gente faz, nós não aprendemos na escola ou na faculdade. A gente aprende com os nossos ancestrais, com os anciãos nas nossas comunidades. Isso que nos torna pescador artesanal. Pescador artesanal, antes de mais nada, e pescador artesanal, nós somos artistas, né? Porque até a nossa própria arte de pesca, a maioria somos nós mesmos que fabricamos e desenvolvemos. Eu vou mandar depois para vocês a foto de algumas jangadas aqui da nossa comunidade, para vocês verem que a nossa jangada ela não é aquela jangada do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Nossa jangada é uma jangada que ainda é feita com madeiras, com toras de madeira da Mata Atlântica, é uma madeira chamada piúba, e que cada dia que passa está diminuindo a quantidade de jangadas existentes por causa do desmatamento que é feito pela indústria do eucalipto, pela pecuária, de forma indiscriminada, né? E que acaba ameaçando, né, a Mata Atlântica e que da qual a gente depende também diretamente para sobreviver e não só do oceano. Mais uma vez é um prazer e esperamos que a nossa reunião seja bastante produtiva. E Carlos e Marisélia, né? Eu gostaria que vocês explicassem para a gente como a pesca artesanal contribui para a conservação do ecossistema costeiro e do bioma marinho, citando exemplos da experiência do dia a dia de vocês, né? Porque é muita experiência, né? Para a gente entender um pouquinho como é que é essa dinâmica, né, de proteção que vocês acabam exercendo, né, a conservação dos biomas. Eu queria só um parêntese, eu vou ter que entrar no carro, como vocês vão editar, vou ter que entrar no carro para ir para a cidade. Deve demorar 5 ou 6 minutos no máximo. Ah, Aí tá eu, bom, eu vou precisar desligar o microfone e a câmera, tá certo? tá bom então. Marisélia, se você quiser ir respondendo, né? Certo. Então, nós não temos a cultura do acúmulo, né? A gente entende que a natureza ela não precisa ser explorada ao ponto de enriquecer ninguém. Então, por isso que a gente também se coloca como guardiões. Nós pescamos né, o que a gente precisa para o nosso sustento, né, para garantir né, os direitos básicos, né? Então, essa relação que a gente tem com a natureza é uma relação de cuidado, né? A gente tem uma dinâmica, por exemplo, aqui na Baía de Todos os Santos, que eu acabei esquecendo de falar de qual região eu sou. Então, né, eu milito na Bahia e no Brasil. A gente tem o movimento dos pescadores que é nacional, mas eu moro na Baía de Todos os Santos. Eu moro em uma ilha chamada Ilha de Maré, que fica dentro da Baía de Todos os Santos. Tem, né, em nome do desenvolvimento, esse desenvolvimento que nega o desenvolvimento, né, o desenvolver das comunidades, que exclui, que anula a nossa existência, nossas opiniões. Não dá para a gente pensar em um desenvolvimento onde não entende, não compreende a importância da pesca artesanal, por exemplo, no Nordeste, né? Imagine o que seria do turismo sem a nossa contribuição. E a gente está falando de 75% desse pescado, né, que chega nas mesas dos brasileiros, ele vem da pesca artesanal. Então, imagine o que significava, o que significa o turismo sem as mariscadas, né? Somos nós que pegamos a ostra, o sururu, filetamos o camarão, que filetamos, né? Tiramos o filé da lagosta. Somos nós mulheres né, que tem o tempero né, que é único do Nordeste, e tal, as mariscadas, as caldeiradas. Então, assim, imagine o que seria sem o nosso saber, e que cumprimenta com tantas coisas que precisa estar
na mariscada, como o azeite de dendê, e a gente sabe da diferença do azeite de dendê feito em casa, caseiro, do industrializado. Então, a gente não tem essa cultura do acúmulo. Então, a gente está mais a serviço da natureza do que a destruição da natureza. Com o avanço dessa ideia, né, que é de destruição, que é de extermínio da comunidade, quando apresenta, né, a maioria dos projetos são megas projetos, então a gente tem, tem aumentado mais o esforço de pesca da gente, tem mexido no que a gente sempre acreditou. A gente sempre fez o ordenamento, né, do nosso jeito cultural e ancestral. Então, na maré grande, a gente pesca em tal pesqueiro. Na maré grande, a gente vai em tal coroa, que a gente chama de coroa, em alguns estados chama de croa. E na maré pequena, a gente descansa aquela área. Tem maré que não dá, que não seca, então a gente não vai para a água, né? A gente não vai para as coroas, a gente vai para o manguezal. Então, a gente conseguia fazer um equilíbrio, né, desses estoques. E aí, com o avanço, quando chega no manguezal com projeto de cassinicultura e destrói o manguezal, a gente aí, né, diminui esse ordenamento que a gente sempre fez. Quando chega às empresas e se apropria dos nossos rios e contamina as águas e destrói as coroas, as croas, diminui esse ordenamento que a gente fez. Quando chega, né, os grandes projetos como barragem né, destruição, que além da cassinicultura, quando vão fazer os portos, que aí vocês, né, começam a ver as imagens, que é o caso daqui de um projeto Bahia Terminais, que chega dentro do Rio de Aratu, em setembro do ano passado, em plena pandemia, e destrói com mais de 2 hectares de manguezal para fazer porto em um lugar onde a gente marisca, onde a gente pesca, que tem nossos mariscos, nossos pescados. Então, não tem, a gente fica com dificuldade de fazer ordenamento. Então, quem está levando à falência dos estoques, quem está levando à destruição e diminuindo a potência que é o meio ambiente, não são os pescadores, não são as pescadoras. E, infelizmente, a gente tem tido muita dificuldade em continuar preservando as áreas que a gente está, que são as únicas áreas onde estão as comunidades tradicionais, é onde existe alguma preservação. Porque na maioria das áreas, né, que era de proteção ambiental, como Restinga, Apicum, Manguezal e tal, elas estão sendo destruídas. Então, assim, falar do ecossistema, falar da proteção, né, dos biomas, falar da proteção das espécies, falar da proteção do meio ambiente, não cabe, por exemplo, aos empresários fazer isso, porque não existe destruir manguezal e ter ainda, né, nas apresentações e nas falas, que tem preocupação com o meio ambiente. Como é que destrói a proposta desse projeto, por exemplo, na Baía de Aratu, é destruir 2.000 hectares de manguezais de início, porque no projeto todo está 7, e aí plantar em outro lugar. Então, assim, é surreal né? E a gente nós não somos consultados. As comunidades, a gente tem a Convenção 69, que é para garantir as consultas. A gente não está falando de audiências públicas, que, na verdade, na maioria dos projetos, até isso eles não estão fazendo, né?
não está tendo as audiências públicas. Os órgãos ambientais, infelizmente, eles têm se pautado, eles têm né, sorteado, rifado, negociado as licenças, como se aquele ambiente fosse, né, desses técnicos que estão nas suas salas no ar-condicionado e que faz leituras simples da apresentação dos empresários que têm muito interesse naquele lugar, e aí eles licenciam com muita facilidade. Então, assim, a gente tem sido difícil a gente proteger as comunidades, nosso povo e o meio ambiente, porque o que a gente percebe é um descontrole total, né? É uma ousadia, né? Os empresários, eles não temem os órgãos ambientais, né, fiscalizadores, eles não temem as decisões judiciais, eles estão muito à vontade. Nesses últimos anos, agora, eles estão muito à vontade. Então, assim, antes os empresários ficavam com medo de multas, mas agora não se sente mais intimidados, né? A gente tem feito o nosso papel, então, tanto a COFREM quanto o Movimento dos Pescadores, a Articulação das Mulheres, a gente tem feito o nosso papel, que é de sociedade civil, de trabalhadores, né, que vive e o que a gente, né, e é um direito nosso, a gente só sabe fazer a pesca, eu não sei, nós não sabemos fazer outra coisa, principalmente as mulheres, a não ser a pesca, e a gente tem o direito de viver onde a gente quer viver, onde a gente sempre viveu. Então, tem uma pescadora do município de Maragogipe, Eliette Calheiros, que ela diz: eu sou Eliette Calheiros, filho de Dona Aninha, neta de não sei quem, e se eu for para a cidade, eu vou ser mais um Eliette. É exatamente isso. Então, a gente, aqui em Ilha de Maré e Bananeiras, eu sou Marisélia Lopes, pescadora, filha de Vilma do Nascimento, filha de Hernandes Lopes, neta de Lourdes, de Clarice, bisneta de Augusta, de Ana. Mas se eu sair daqui de Ilha de Maré, do meu cantinho, que conheço todas as pessoas, cada beco, né, cada criança, que as crianças da comunidade é da comunidade, os idosos da comunidade é da comunidade, as mulheres, os homens, enfim, todas as pessoas a gente consegue proteger, porque a gente entende que todas as pessoas é da comunidade. E aí, se a gente for para a cidade grande, competir com os nossos companheiros, né, que a maioria estão nessas condições precárias de moradia e tal, eu vou ser mais uma Marisélia, mais uma preta, mais uma mulher preta, né? Mais uma pescadora deslocada, igual a muitos pescadores e agricultores que estão na cidade grande, que perdeu as referências. Então, assim, só para dizer que esse espaço que que aí no início tanto eu quanto o Carlos colocou, para além da relação de exploração, para além de ambiente do nosso trabalho, ele é um ambiente que a gente tenta proteger e garantir, porque é um direito fundamental a gente, que é o direito a viver e viver no lugar que a gente, né, quer viver. Então, assim, é um pouco isso, né? Carlos já chegou, e aí, se quiser complementar, fala aí, Carlinhos. Seu microfone. Carlos, o microfone. Certo. Sucena, você poderia só, por gentileza, repetir a pergunta? Sim, sim. Como a pesca artesanal contribui para a conservação do ecossistema costeiro e do bioma marinho? Para você citar experiências do dia a dia, né, que vocês têm nessa prática, né, de conservação. Certo. Eu acho que no início, tanto eu como a Nega, a gente falou dessa questão do nosso modo de vida, né, dessa relação que a gente considera que ela é indissociável
a vida do pescador e da pescadora com o ambiente, com o território onde a gente vive. Então, eu acho que há um princípio nas comunidades tradicionais pesqueiras, que é principalmente a questão de nós consideramos irracional a gente destruir o que a gente considera ser a casa da gente, né? E sempre, quando esse espaço ele é violado, a gente sente no corpo da gente, a gente adoece, né? Por mais outras pessoas não, vê a floresta amazônica queimando, né? Olha o mar cheio de lixo, né? Olha um derramamento de petróleo. Aquilo sensibiliza as pessoas, tá entendendo? Mas em nós o sentimento ele é muito mais profundo, né? Nos adoece do ponto de vista da saúde, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista também de se sentir violentado enquanto parte do seu corpo está sendo destruído. É assim que a gente se sente, sabe? Às vezes é até difícil descrever como a gente sente isso. No episódio do derramamento do petróleo que aconteceu no Nordeste em 2019, a gente, nas comunidades tradicionais, de uma forma geral, no Nordeste como um todo, os clamores eles eram acompanhados de lágrima, era acompanhado de choro, né? Era acompanhado de muito desespero. Então, não era um desespero porque você perdeu dinheiro, não era o desespero porque você perdeu um ente querido, sabe? Era um desespero muito mais profundo, sabe? Algo que não tem como explicar para as pessoas. Mas para nós é justamente por causa dessa interdependência que a gente tem, sabe? Uma interdependência que faz com que você vá para a praia, né? Teve o derramamento de petróleo, você começa a retirar o petróleo da praia e dali você não consegue sair da praia se você continuar olhando para o chão, vendo aqueles pedaços de petróleo lá no chão. Era isso que aconteceu, e foi isso que aconteceu com a gente. Então, a nossa contribuição ela é para além do que é colocado enquanto uma perspectiva ambientalista, tá entendendo? Não é de alguém que cuida do meio ambiente, é de alguém que é parte do meio ambiente. É de alguém que sem ele também deixa de existir, tá entendendo? Então, essa é uma realidade para a gente. Quando um pescador, uma pescadora vai para um manguezal, vai para um rio, vai para um mar, ele está indo para um ambiente que é de uma relação profunda de conhecimento, sabe? Quem olha para o mar, pensa, vê uma massa de água, né? Mas nega que sabe que um pescador, quando olha para o mar, de acordo com o vento, de acordo com a lua, de acordo com a maré, ele sabe onde é que está ocorrendo a probabilidade de ocorrer determinada espécie de peixe, né? Ele sabe se é o horário mais propício para pescar aquele peixe ou não, tá entendendo? Ele consegue saber, olhando só para o mar, ele consegue saber quais são as correntes predominantes que estão acontecendo ali só pela reação das ondas, né? Então, tudo isso é que forma a nossa relação. E quando a gente vê isso sendo destruído, causa na gente uma frustração muito grande, causa uma revolta muito grande. Aqui aconteceu na minha cidade, aconteceu uma coisa muito interessante em 2003, 2004, né, quando começaram a chegar as grandes fazendas de carcinicultura para aqui, que iam com grandes máquinas para dentro do manguezal, destruir as áreas de apicum, né, que são as áreas onde crescem os caranguejos. E aí a gente ia e conversava com o pessoal do IBAMA na época, olha, está acontecendo isso, né, e tal. Aí o fiscal dizia para a gente assim, não, mas tem que aguardar, porque tem que vir a equipe de não sei aonde para poder juntar e fazer a fiscalização. Enquanto não acontecia, não se parava com aquilo, nós que estávamos vivenciando aquilo, a gente não conseguia dormir direito, a gente tinha pesadelos de noite, sabe? Porque era como se aquela reta escavadeira, né, aquela máquina estivesse cavando nas costas da gente. Entendeu? Então, a gente contribui com essa relação que a gente tem com a natureza, a gente contribui com a consciência que a gente tem também de cuidar e de preservar esses ambientes, porque onde ainda existe ambientes conservados no planeta, são nos ambientes, ou eles são isolados e ninguém consegue ir, ou são ambientes onde ainda existem comunidades tradicionais, sabe? Porque a gente não precisa pescar tudo para a gente sobreviver, sabe? A gente pesca o que é necessário. Até a nossa própria embarcação, nossa própria área de atuação estabelece limites para a gente. Então, eu tenho uma jangada
que eu só consigo pescar num raio de 10 quilômetros aproximadamente, né? E vou de manhã, volto de tarde, ou vou de manhã, volto à noite, ou seja, até essa própria relação. Aí eu passo 2 dias sem ir pescar, ou seja, tudo isso, quando tem temporal, eu não vou pescar, né? Então, coisas assim que fazem com que já existe naturalmente um limite de captura estabelecido para nós, que é a nossa próprio modo de vida e a área de atuação. Hoje, né, a gente vê que é muito forte o discurso ambientalista, né, que às vezes criminaliza o pescador, a pescadora artesanal, porque somos nós que exercemos a captura, mas não criminaliza os grandes projetos que destrói hábitats. Então, será que dava para mensurar o quanto que a poluição afeta os oceanos e destrói a vida marinha, né? O lixo que é gerado nas grandes cidades, a contaminação de petróleo, os grandes projetos governamentais e privados, entendeu? Que destrói ambientes inteiros, a especulação imobiliária cada vez se expandindo, tá entendendo? O turismo de massa, que diz respeito a qualquer limite de conscientização ou de relevância que a natureza possa ter para nós, sabe? Então, eu acho que essa consciência que a maioria dos pescadores tem, e os limites que a natureza impõe a nós, já demonstra que a nossa atuação ela contribui muito para a conservação dos oceanos. Além de que o simples fato de nós sermos defensores do território, né, já estabelece um limite para a expansão dos grandes empreendimentos e do capital. Infelizmente, o Estado, né, através dos seus diferentes governos, esferas e assim vai, ele é o maior capitaneador, o maior apoiador da destruição da natureza, né? Se o Estado tivesse minimamente uma estrutura, né, que de fato, né, apoiasse a conservação e a preservação dos modos de vida e a cultura das comunidades tradicionais, sejam elas pesqueiras, sejam elas indígenas, quilombolas, porque se a gente for ver bem, né, a pesca ela é exercida em diferentes aspectos. Tem as comunidades tradicionais pesqueiras que dependem diretamente dela. Mas todas as comunidades tradicionais, eu não conheço uma que não tenha na pesca uma fonte importante de proteína e de alimento, né? Todas têm. Então, no fundo, toda e qualquer comunidade tradicional tem uma grande parte que exerce a pesca, seja para fins de subsistência, seja para fins de manutenção mesmo, né? Como fonte principal de renda para a sua família. Em 2019, houve um derramamento muito grande, né, de porte, né, de óleo na costa brasileira, em especial no Nordeste. Eu gostaria de saber como afetou a vida de vocês, pescadores artesanais, né, extrativistas, e como se encontra hoje, se ainda há algum efeito, né, desse derrame que ocorreu em 2019. Aí não sei se o Carlos quer começar ou a Marisele, fiquem à vontade. Eu posso começar agora, porque a Nega começou as últimas duas, até para ela ajudar também, a gente se ajudar um ao outro. Bom, para nós, o derramamento de petróleo foi o pior crime ambiental que já aconteceu na história dos nossos territórios, né? Eu falo, né, a Nega tem mais experiência sobre outras questões também de grandes violações, pode contribuir também, mas para nós aqui, na região dos Abrolhos, né, foi o pior crime ambiental que já aconteceu. Muitos falam desastre, muitos falam derramamento, mas foi um crime ambiental, né? Se o Estado brasileiro ele não foi capaz de identificar quem são os responsáveis, então ele é o responsável pela sua incapacidade. Porque para nós, a gente sempre viu isso a partir de duas perspectivas. Ou o Estado é incompetente e não conseguiu identificar, ou ele é omisso e conivente porque sabe quem foi e não tem coragem de dizer. Então, eu prefiro acreditar na incompetência, sabe? Então, rotular-se o Estado brasileiro como incompetente nas suas diferentes esferas e responsabiliza-o também por fazer a reparação das comunidades tradicionais e pelos danos que nós vivenciamos. O derramamento do petróleo foi um episódio de muita dor para nós das comunidades. Por todos esses relatos, essas coisas que nós falamos anteriormente, mas também pelo dano à saúde e pelos danos socioeconômicos que nós vivenciamos, né? E até hoje nós vivenciamos. Porque
o derramamento do petróleo ele não parou lá em 2019, ele não ficou estagnado no tempo. São danos que devem perdurar por gerações, por décadas, talvez gerações, né? Talvez meus filhos, meus netos é que vão vivenciar e ver de fato os danos. Só que o que aconteceu foi que emendou-se, né, aos danos do derramamento de petróleo o início da pandemia do Covid-19. Porque quando foi em fevereiro, março de 2020, né, nós estávamos discutindo estratégias de monitoramento, de avaliação dos impactos, né, dos danos causados às comunidades, vem a pandemia e um grande dano, né, se soma a um grande crime ambiental, né, e acaba um ofuscando o outro. Mas para nós das comunidades tradicionais, nós somos duplamente afetados. Né, duplamente afetados porque até hoje nós não sabemos se os danos de saúde que nós vivenciamos durante o derramamento do petróleo, se eles nos tornam também grupo de risco para uma pandemia de Covid-19 que está relacionada a problemas respiratórios e outros, já que no derramamento do petróleo, muitos de nós tivemos problemas sérios de saúde pelo contato com o petróleo. Nós, pescadores e pescadores artesanais, fomos a linha de frente do combate, né, para a retirada do petróleo das praias. Pelo nosso conhecimento que a gente tem dos ambientes, né, e também por esse compromisso em cuidar do que é nosso. Então, foram dias de extremo desespero, de muito choro, né, de angústia por ver, né, aqui na reserva, por exemplo, nós temos 60 quilômetros de costa, nós tínhamos equipes de pescadores nesses 60 quilômetros de costa. E os relatos, eles foram muito fortes, então, eram companheiros que estavam na beira da praia e viam uma grande mancha de petróleo chegando na beira da praia. E a angústia maior era de não conseguir dar conta de tirar todo aquele petróleo e impedir que ele adentrasse os rios para chegar nos manguezais, esses ambientes que são extremamente sensíveis. E, do outro lado, a gente viu a omissão do Estado, novamente nas suas diferentes esferas. Nos municípios, os municípios sem capacidade, ou os prefeitos muito mais preocupados em preservar o turismo do que preservar as vidas e o ambiente, está entendendo? Os governadores por poucas iniciativas, está entendendo? Principalmente de suporte para as comunidades, né? Apoio na área de saúde e de pessoal realmente para retirar o petróleo das praias. O governo federal na estratégia de negação, né? Não colocou o Plano Nacional de Emergência em ação, né? E fez questão de, mais uma vez, negar, e até o próprio auxílio emergencial que a gente lutou tanto para conseguir, a maioria dos pescadores não conseguiram receber. Ou seja, houve um abandono das comunidades tradicionais, né? Tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto do ponto de vista da saúde e do meio ambiente, porque fomos nós que fomos para a linha de frente. Hoje, depois desse período todo, os estudos que se tem são a partir do compromisso das universidades, dos pesquisadores que tiveram presente junto conosco, há algumas ONGs também que ajudaram muito a gente nessa construção, e algumas empresas que se sensibilizaram, doaram EPIs, né, equipamento de proteção, para a gente fazer a ação. Mas, olhando para trás hoje, nós temos a clareza de avaliar o quanto esse Estado brasileiro ele é racista, né? Racista do ponto de vista ambiental, racista do ponto de vista institucional, né? Porque se o petróleo, né, enquanto ele chegava nas grandes áreas do turismo, aquilo chamava a atenção dos governos e eles faziam de tudo para aparecer na foto, botava a Marinha, botava Exército, botava Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, todo mundo ia. Mas quando chegou em áreas mais isoladas das comunidades tradicionais pesqueiras, era nós e nós mesmos que tínhamos que fazer o trabalho. E muitas vezes enfrentando a negação de prefeitos e setores como o turismo, que queria dizer que não tinha petróleo para que não afetasse o turismo. E, às vezes, muitas vezes, nos criminalizando, porque houve até perseguição de lideranças, como aconteceu aqui na Resex Canavieiras, né? De dizer que a culpa do pescador não estar vendendo peixe era do próprio pescador por estar falando a verdade. Né? Então, coisas assim que para nós foi um dano muito grande e, por fim, ficam as incertezas, né? Qual, de fato, foi o dano causado pelo derramamento do petróleo, tá entendendo? Numa escala maior, né? Quanto, de fato, de petróleo que chegou, o quanto dessa substância tóxica ainda está enterrada nas areias, né? Por quanto tempo isso vai durar? Qual o impacto, de fato, isso no ambiente, nos peixes, né?
E nas pessoas que lidaram diretamente com o petróleo? Qual o dano à saúde, né? É necessário se fazer, por fim, é necessário se pensar em monitoramentos de curto, de médio e de longo prazo, no que diz respeito ao meio ambiente e à saúde de nós que lidamos com esse processo, com esse petróleo, e que sirva de aprendizado, porque a sociedade precisa repensar qual é a matriz energética que a gente vai querer para o futuro mesmo, né? Em um país que agora o governo está querendo fazer leilão de bloco de petróleo na região de Fernando de Noronha, demonstra que a gente não aprende nem que esse Estado não aprende nem com os próprios erros que comete. Então, é inadmissível isso, tá entendendo? E para nós foi um processo de extremo trauma, tá entendendo? Que a palavra é essa. Nós temos um trauma daquele momento, que é um retrato, mas que se perdura com a pandemia os danos que foram causados, porque o impacto à comercialização nós não conseguimos recuperar ainda, o impacto à saúde nós não conseguimos recuperar ainda, ao meio ambiente não se tem respostas de fato claras a respeito do impacto, porque até o recurso que ia para as universidades fazer os estudos acabou sendo cortado, tá entendendo? Então, em um país que se nega a ciência, que se nega as estatísticas, né, governo, fica muito difícil a gente ter essas respostas para, inclusive, com esse aprendizado a partir das respostas do conhecimento tradicional junto com o conhecimento acadêmico, a gente poder traçar estratégias mais sólidas para o futuro. Lamentavelmente, fica a lembrança do trauma, né? Ricardo, só para complementar, como você está numa região muito importante, que é a região, né, do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, né, que é único, né, na característica dele, eu sei que houve também uma projeção desse derrame de óleo, né, na região de Abrolhos, né? Hoje, como é que você vê, assim, pela sua análise, né, do dia a dia, o ecossistema, a biodiversidade, você sente, assim, uma resiliência por parte, né, de todo esse dinamismo, né, que é a natureza, ou você viu que realmente causou um impacto de grande porte que não tem reversão? Olha, visível, né? Ou seja, a partir do que a gente olha, você não tem como dizer hoje mais que houve o derramamento do petróleo, com exceção de pequenos fragmentos que continuam aparecendo na praia, né? Que são desenterrados pela maré. Aqui nós conseguimos fazer uma força-tarefa que monitorou os manguezais, monitorou as praias, os rios, o mar. Isso majoritariamente feito por pescadores. Nós criamos um movimento chamado SOS Mangue Mar, com pescadores e voluntários, né? Inclusive com a ajuda de funcionários, né, servidores governamentais, mas não de fato das instituições. Hoje, se você olhar, você diz não teve. Mas pelo conhecimento que nós fomos obrigados a absorver sobre a realidade do petróleo, é que essas mais de 60 toneladas de petróleo que nós tiramos das praias, significa que nós tiramos o grosso do petróleo. Mas a substância, ela pode estar impregnada na areia da praia, assim como o que chegou nos manguezais pode estar impregnado na lama dos manguezais. Então, nós não temos como dizer hoje que não existe o dano. Os peixes podem estar reproduzindo, né? Os crustáceos, caranguejos e tal podem estar lá, mas eles podem estar com algum problema numa escala pequena, tá entendendo? Mas que uma pessoa que lida com aquele ambiente, a vida dela toda, essa escala pequena não se torna tão pequena, ela vai se tornar maior. Diferente de quem vai comer por uma vez, que não vai causar dano, mas e eu, que vivo ali no dia a dia, que estou no manguezal, que estou no mar. Então, essas respostas, elas precisam ser dadas. E a região dos Abrolhos em si, né? Aqui no norte, Canavieiras é o limite norte da região dos Abrolhos. Nós conseguimos fazer uma ação forte que se espalhou pela região dos Abrolhos, que a gente conseguiu fazer a retirada da maioria absoluta do petróleo que chegava. Nós não deixávamos o petróleo ficar nas praias para que a maré não pegasse esse petróleo e levasse para os manguezais, assim como a gente retirava dos manguezais. Mas os danos, né, visivelmente, você não consegue ver mais. Entretanto, não temos como responder isso do ponto de vista mais claro, de forma mais clara, porque os estudos não foram feitos. Sabe? E há comprovações científicas de áreas onde houver derramamento de petróleo similares, os danos perduram por décadas, porque o petróleo, as substâncias dele continuam impregnadas no ambiente, que são absorvidas pelos organismos e passado de
de um ser vivo para o outro, com efeito cumulativo, e que isso precisa ser avaliado. Eu só queria um parêntese sobre a questão da reparação, né? O Estado brasileiro ele deve muito aos pescadores artesanais no processo de reparação pelos danos que nós sofremos. Sabe? Há um déficit da sociedade como um todo. Porque do turista que compra um pacote de turismo para ir para o Nordeste, o grande empresário, sabe, que mora na cidade grande, que quer comer um peixe saudável, e maioria absoluta desse peixe somos nós que produzimos, eles têm um débito com nós das comunidades tradicionais. Então, é só isso que eu queria concluir. Marisélia, você quer também falar a respeito dessa questão do derramamento do óleo? Sim, preciso falar. E falar enquanto mulher, quanto que isso nos afetou, né? A gente, todos os trabalhadores sabem, assim, né? Quando desordena, quando mexe, quando inquieta o ambiente que a pessoa trabalha, né? Que o trabalhador está lá trabalhando há muito tempo, o quanto que isso mexe com o psicológico das pessoas, né? O quanto que isso afeta o psicológico da gente. E com nós, mulheres pescadoras, não foi diferente. Imagine a preocupação, porque antes do petróleo chegar, a gente já, né, aqui na Bahia, por exemplo, a gente foi acompanhando a chegada dele, né? Chegou em Pernambuco, chegou em Alagoas, aí chega no litoral, né, da Bahia, e a expectativa, por exemplo, vai chegar na Baía de Todos os Santos, a Baía de Todos os Santos que já está fortemente impactada, a Baía de Todos os Santos é uma das baías mais contaminadas do Brasil, e o pessoal, tem pesquisadores que já falam do mundo. Então, assim, a gente está falando de lugares, por exemplo, onde já tem muitos impactos, onde já tinha muitos impactos, onde a gente já estava fazendo enfrentamentos aos empresários das fazendas de cativeiros de camarão, é surreal. O manguezal é um espaço, né, principalmente o espaço predominante, o lugar de trabalho das mulheres. O quanto que a gente foi, né, tem sido, né, fortemente atacadas. E a gente está falando de ameaça mesmo de morte. Quantas mulheres já tiveram que sair de sua comunidade? E isso em vários estados do Nordeste, por conta da atividade da cassinicultura. E a única coisa que a gente estava defendendo é o direito à vida, o direito ao sustento. Então, se o primeiro impacto era esse, está chegando petróleo nas áreas que a gente já tem conflito, está chegando petróleo. E a gente fica naquela agonia, naquela expectativa, naquela ansiedade, e ao mesmo tempo se jogando, se preparando para se chegar, que a gente estava vendo ali a negação, né, do Estado, né, dos gestores. Então a gente precisava, o que a gente via era muita gestão, e quando chega o petróleo, muita gestão para dizer o turismo não pode ser ameaçado, a gente tem que calar a imprensa, a gente tem que calar os pescadores. E não foi fácil as coisas, né, internas, mas também externas, que a gente teve que enfrentar. E aí a gente foi para cima, a gente precisava que a sociedade visse o que era que estava acontecendo com a gente, e a gente ocupa aqui a Secretaria do Meio Ambiente, né, o IBAMA aqui no estado, mas também os outros estados fazem articulações, porque a gente precisava dar visibilidade àquele crime que estava acontecendo, e não é óleo, porque outra coisa é que eles também começaram a ficar divulgando, chegou o óleo, chegou petróleo, e que petróleo é esse que a gente não sabe, quem foi, até hoje a gente não sabe, que quantas toneladas, quem foi que causou esse crime, e que substância é essa que tinha nesse petróleo. A gente fica difícil a gente avaliar o dano que causou ao meio ambiente, quanto tempo esse dano vai ficar, que a gente não sabe nem o que era que tinha, que composição tinha naquele petróleo. A gente não sabe, a sociedade não sabe. Quem sabe abafou o caso. Aqui, por exemplo, foi feita uma pesquisa pela a empresa Bahia Pesca, aqui na Bahia,
e viram que o camarão teve uma contaminação no camarão lá em Boipeba e não divulgou essa pesquisa. Encontrou uma substância muito elevada, mas não divulgou porque os turistas precisam vir, contaminado ou não, os turistas precisam vir para o Nordeste e comer camarão e lagosta, que é o que mais sai. Uma mariscada você não come, a depender do restaurante, você come uma mariscada de mais de R$ 200, a depender do restaurante. Então, assim, o que estava sendo pautado ali era abafar o crime que aconteceu, o impacto à natureza, o que afetou socialmente a esses trabalhadores e essas trabalhadoras, porque o que tinha que prevalecer era o turismo. Fechou as praias de Salvador, mas fechou por que as praias de Salvador? E aí apareceu não, fechou, minto. Proibiu o pescado, na venda do pescado aqui no Salvador. Teve nota de prefeito, de governador, né, por parte do governador, que naquele momento suspendesse o consumo do pescado, mas não fecharam as praias de Salvador. Porque aí ia afetar direto os grandes hoteleiros. E a gente vendo crianças expostas, né, o turismo mesmo assim estava indo para a praia, quando se passava a reportagem, e a gente alertando, a gente, além de tirar o petróleo da praia, a gente dizia, é bom que vocês não fiquem na praia, principalmente com criança. Criança engole água, criança tem contato direto com a mão, que bota as coisas na boca, não fique na praia. Não teve esse alerta para a sociedade, porque o que estava em jogo ali era o turismo. E, assim, tudo isso ficou evidente. Nós vivemos, as comunidades tradicionais, está denunciando o racismo ambiental em que a gente está vivendo. A gente está denunciando o racismo estrutural. A gente se perguntava, será que se esse petróleo fosse para outros estados, né, mais abastados, né, que têm as garantias das políticas, né, públicas, mais, né, que consegue chegar nesses estados, será que o tratamento seria esse? Porque assim a gente entregou pauta aos governos do estado, a gente teve algumas reuniões com o Nordeste, os governadores do Nordeste, que tem um grupo chamado Consórcio, tem uma organização, né, que eles juntaram vários governadores do Nordeste para tratar de alguns pontos, e a gente entregou uma pauta, uma das pautas era a compra do nosso pescado, e todos os governadores foi unânime, ou de esquerda ou de direita, para dizer que não tinha recurso. E a gente passando dificuldade, a gente passando fome. E até hoje teve contaminação. Se teve contaminação, o turismo pode dizer eu como ou não o pescado. Mas nós que somos pescadoras, que somos pescadores, nossas famílias, é questão cultural, a gente não vai deixar de comer o pescado. E estão se preocupando com a contaminação que a gente fez direto para tirar esse petróleo, porque a gente cabia a responsabilidade que a gente tem, e a gente precisa, tantos que vêm, a gente vai fazer isso, que vá nos matar, que vá nos adoecer, mas a gente foi para o contato direto, a gente fez isso. E a gente foi contaminado direto e indiretamente. Então, assim, muitas de nós ficamos doentes. Eu, em janeiro, em dezembro, em janeiro, se eu estivesse dando uma entrevista como essa aqui agora com vocês, eu não conseguiria, porque a gente estava muito mexida, a gente está falando, os nossos corpos, a gente fica com a lama, com as águas, nós que temos os contatos diretos com nossos corpos, dentro dessas águas, dentro dessas lamas, que houve contaminação, todos os pesquisadores afirmaram isso. Então, assim, o saldo disso tudo, né, como é que está agora, né, e como se encontra, falta de informação, a evidência do racismo ambiental e institucional e os efeitos que se somam com a Covid, com a pandemia que está aí. Então, assim, quando chega, por exemplo, a notícia de que, né, da pandemia, as primeiras indicações é fechar as praias, fechar os bares, fechar os restaurantes, e a gente sabe que é importante que faça isso, e
que são exatamente os lugares onde a gente comercializa nosso produto. E aí, o que é que, né? Então, assim, o auxílio emergencial agora por exemplo, né, do Covid, os pescadores artesanais que recebem o auxílio, o defeso, né, que é 2 vezes por ano, 4 vezes, né, 4 meses por ano, nós não pode pegar o auxílio emergencial, que entende que os trabalhadores podem sobreviver com 250, com 600 reais, com gás de cozinha um absurdo, com a comida, quando a gente mais precisa de comer, um absurdo. Então, assim, fora toda uma outra leitura que está sendo feita ao longo dos anos, onde diz que quem são os pescadores e como é que deve se comportar, como se a gente não tivesse nem o direito de dizer, se né, identificar, eu sou desse jeito, tenho minhas características, eu sou assim, assado, o Estado que diz que é que eu sou e como eu tenho que me comportar, né? Então, assim, os impactos, eles são desastrosos, eles são perversos, e aí a gente vai aprendendo né, a conviver. Né, a gente, em alguns momentos, agora mesmo temos medos. Se a gente disser que não tem, a gente tem, principalmente porque as nossas áreas são as mais cobiçadas, né? Por exemplo, agora nesse período de isolamento, se a gente não fizer enfrentamento, as lanchas, os turistas, eles vêm para a nossa comunidade para se refugiar. E está sendo muito assediado nossas áreas de proteção, nossos ambientes de trabalho, nosso lugar onde a gente mora, onde a gente vive, está sendo muito assediados, porque já viram que na cidade não é lugar, não está sendo um lugar deles morarem. Então, está vindo para nossas áreas comprar casas, comprar terrenos, para poder sobreviver nesse momento aí de pandemia. E quando a gente começa a ouvir de que está para vir outras pandemias, esses caras vão vir para tudo, estão vindo com tudo para cima da gente. A gente está sofrendo, está sendo desumano, em plena pandemia, a gente está se preocupando com a nossa vida, com as ameaças do vírus, e a gente ainda está tendo que fazer confrontos diretos com esse modelo que é de exterminar mesmo as comunidades, de extermínio das comunidades pesqueiras e tradicionais. É uma situação muito delicada, né? A gente vê, assim, pelo relato de vocês dois, né, o quanto essa pressão está sendo exercida, né? Principalmente agora em momento, era a pergunta que eu ia fazer para vocês, né? A questão da Covid, que a gente está chegando nos momentos finais da nossa entrevista, né? E eu gostaria que vocês fizessem essas considerações que vocês acharem importantes, né? Das reivindicações, né? De tudo que vocês falaram, quanto à Covid, quanto a contaminação, enfim, o que vocês acharem pertinente, né? E acho que o mais importante, acho que também falar de quantos pescadores artesanais e pescadoras a gente está falando, né? Que a gente está falando de um universo muito grande, de muitas famílias, talvez, né? Se o Carlos também quiser ressaltar isso, né? Não só da costa nordestina, mas de toda a costa brasileira, né? Também. E muito obrigada, né, já de antemão, pela participação de vocês no Vozes dos Biomas. Obrigado. Nega, eu vou deixar você fechar com a chave de ouro que você sempre fecha. Nós vivenciamos hoje um momento que ele é o pior momento da história da humanidade, pelo menos mais recente, da história do nosso país, e nas nossas comunidades a situação ela não é muito diferente. É claro que se a gente for fazer uma análise, né, ninguém conseguiria prever o que iria estar acontecendo com as comunidades tradicionais pesqueiras, principalmente no Nordeste hoje, né? Porque quando a gente entrou no episódio de derramamento de petróleo, a gente jamais imaginaria que aquilo pudesse acontecer. A gente fazia várias campanhas, participava de ativismo para que não tivesse petróleo, não tivesse derramamento. Quando aconteceu, foi como um choque para a gente. E aí se soma isso à pandemia, né? Vivenciamos um momento muito difícil hoje. Tem famílias que estão passando necessidade, com dificuldade de ter alimento, tá entendendo? A saúde que já sempre foi precária nas comunidades tradicionais pesqueiras, agora está pior ainda, né?
Então, a pandemia, inclusive, deixa as pessoas que têm outras doenças em uma situação de fragilidade muito maior, né? Então, às vezes, pessoas que têm doenças crônicas, então a gente vai vivendo um momento muito difícil. Eu acho que a gente acredita, né, que desse universo, porque nós, pescadores artesanais no Brasil, né, lá na época do final do governo Lula, a estimativa é que cadastrado pelo RGP tinha algo em torno de 1.200.000 pescadores. E nós, da luta, dos movimentos, nós sempre afirmamos que o contingente de pescadores no Brasil ele é muito maior do que isso, né? Só que o governo sempre argumentou a corrupção de acesso a determinados programas governamentais e que não tinha todos os pescadores. Não. Nós temos muitos pescadores que foram negados o direito, inclusive, de acessar a sua documentação, que é um direito que todo cidadão tem, mas que o Estado brasileiro nunca teve capacidade de responder a isso. Não é à toa que nós não temos praticamente estatística pesqueira nesse país, né? E nós produzimos algo em torno de 70% do pescado que vai para a mesa do brasileiro. Então, nós não estamos falando aqui, né, de pessoas ou de comunidades que não produzem, muito pelo contrário, nós produzimos e muito. E nós produzimos os pescados mais nobres que as pessoas consomem. Só que essa nobreza do nosso pescado não é remetida em reconhecimento para nosso povo, entendeu? Então, isso é algo que nos causa uma revolta muito grande. E por isso nós lutamos para que essas reparações elas aconteçam. Eu vou concluir a minha fala dizendo que nós somos pescadores, não vamos desanimar, né? Por pior que seja a pesca hoje, a gente acredita que amanhã a pesca vai melhorar. Então, acho que esse otimismo é que nos faz perdurar nessa persistência e nessa resistência, né? De um país que nega, né? Nega, inclusive, o papel do pescador na história do Brasil, ninguém tem nenhum relato, né? Porque os historiadores priorizaram fazer o relato a partir da visão e da perspectiva, né? Sempre da elite dominante nesse país. Mas a gente viveu e vive um processo de desgaste, de exploração, mas que nos últimos 30 anos, né, principalmente a partir da Constituinte da Pesca, a gente começa a se levantar e mostrar e dar voz ao pescador artesanal, né, seja através do movimento Pescadores Artesanais, do MPP, do antigo MONAP, da CONFREM, da Coordenação Caiçara, Resistência, Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras, os grupos e redes de mulheres organizados. Isso demonstra que a gente está aqui para dizer que não, nós existimos e a gente quer ter o nosso território protegido, quer ter o nosso direito garantido, e isso para nós é o que é de mais importante, né? Eu agradeço o espaço, né? E hoje, nesse momento de pandemia, né? Nessa situação gravíssima e drástica que a gente está vivendo nas nossas comunidades, nós temos usado as nossas estratégias para acolher aqueles companheiros, para proteger, garantir que cada família tenha o mínimo básico para sobreviver, já que, infelizmente, esses governos que estão aí não estão priorizando isso, né? Então, eu agradeço e nós estaremos sempre na luta. Para mim foi uma honra estar com a companheira Negra aqui, agradeço o convite e estamos juntos. Eu também, só para dizer que a chegada, né, da notícia, mais uma notícia, né? Então, chega a notícia do petróleo, está chegando nos nossos rios, no nosso manguezal, no nosso mar, né? E aí, a agonia da gente que estava chegando pelo fundo do mar, outro pânico que eu acabei esquecendo de falar, né? A gente está chegando nas praias, mas já passou pelo oceano, já passou, e aí a gente ficava, e os crustáceos, e as águas, e os peixes do fundo, e as rochas, né? E a gente lembrando de tanta riqueza que tem no oceano, no fundo do oceano, né? Então, assim, aí a gente ficava naquela agonia que para a gente não era só preocupação de onde chegar, é esse caminho que estava fazendo. E aí a gente começa até janeiro, fevereiro, nós temos que ir para cima, vamos cobrar e tal, se organizar, fazendo reuniões, aí março chega, que a gente já via sinais que estava chegando, e aí março chega, os primeiros casos aqui no Brasil. Então, está chegando uma coisa desconhecida nas comunidades que não estava preparada para isso.
A maioria das comunidades pesqueiras não tem estrutura para ter isolamento social, e não tem estrutura não só por conta da moradia, que é precária, não tem estrutura porque da falta de políticas públicas que não tem, e políticas fundamentais à saúde, à vida que é a saúde. Então, assim, a maioria das comunidades tradicionais não tem atendimento, né, adequado de saúde para gente como a gente, que tem suas características, que tem seu jeito e modo de vida diferente. Então, assim, e aí chega essa notícia, né? E chega essa notícia também tendo que a gente fica em pânico, porque tem os acessos que são difíceis. Imagine como é que chega né, todo atendimento para as comunidades pesqueiras, que não só né, para a gente aqui no Nordeste, mas também imagine onde é que estão os pescadores, onde é que estão os indígenas, os ribeirinhos na Amazônia, e que precisava chegar esses atendimentos. Então, assim, muitas comunidades tradicionais que nem energia não tem, né? Não tem água tratada, como é que chega? E as orientações que foram dadas, né, que está sendo orientada até hoje, pensa como sempre pensou políticas né, políticas públicas. Então, tem a cabeça da cidade que pensa e que se adeque às comunidades tradicionais. Então, assim, aí a gente, aquelas notícias, a gente vai ficar em isolamento numa comunidade que é aberta, que todo mundo, né, que as crianças ficam livres. Como é que a gente prende agora nossas crianças? Muita coisa a gente teve que se reorientar e ver como era que a gente, por outro lado, as fiscalizações não tá para o turismo. Fecha-se as praias da cidade, e as praias e os pontos de acesso às nossas comunidades, que são mais distantes da cidade, elas estão escancaradas. E os turistas nunca deixou de chegar na pandemia nas praias da gente, assediando até os nossos, fazer esse contato com pessoas de fora, que, por sua vez, era quem trouxe a contaminação, que é os ricos que viajaram e que viajam, que faz viagens, né, internacionais, e que são os mesmos que chegam às nossas comunidades, e que continua e que nunca deixou de chegar em nossas comunidades. Então, assim, para você ter uma ideia, falando da pesca, que esse momento a gente falando mais da pesca, qual foi, até agora a gente não teve o apoio da Secretaria de Pesca. Não se preocuparam, né, quando teve o crime do pretório, e até hoje também não se preocupou. Como é que a gente está conseguindo vender nosso pescado? Como é que a gente está conseguindo se manter? E Carlinhos está aí de prova que todas nós, a gente teve que fazer trocas de alimentos com os companheiros dos movimentos sociais, com os sem terras, né, com os agricultores. A gente teve que fazer trocas de voltar a fazer, que a gente sempre fez escambo. A gente teve que voltar a fazer, porque teve momentos difíceis, que a gente não vendia nosso pescado, que eles também não vendiam os produtos dele da agricultura, e a gente trocou. E a gente vem trocando, comprando mais barato, vendendo mais barato ao povo da periferia e tal. A gente está fazendo esses contatos. Hoje mesmo, quando acabar aqui, eu vou me somar às outras companheiras da família para a gente entregar as encomendas que a gente tem, porque a gente teve que fazer isso, se adaptar à nova realidade. Então, tem jovens, tem pessoas na comunidade que estão fazendo os contatos. A gente tem tanto de sarnambi, de siri filetado, de peixe, tais tipos de peixe, as pessoas fazendo encomenda e a gente entregando. Ao longo, a natureza ajuda a gente a fazer isso. E graças a Deus, uma coisa a gente tem, que é nosso mar, nosso manguezal, e é por isso que a gente faz defesa, porque fome a gente não passou, por a gente estar nesse ambiente, para a gente morar nos nossos territórios, porque, com certeza, o nosso povo que mora nas periferias, nas grandes cidades, estão passando fome. Gratidão pela participação de vocês.